Olá, tudo bom? Vou aqui falar hoje sobre relações métricas num triângulo retângulo, incluindo o Teorema de Pitágoras. Vou começar aqui compartilhando a janela. Então vamos lá, né? Eu já coloquei aqui minha primeira tela para a gente começar. Nessa aula eu vou começar pelo meu material. Aí quando eu terminar o meu material, eu vou para o material do estado, tá? E aí devo fazer 2 gravações para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente vai ocupar quase que o tempo inteiro da aula. Tem lá as relações métricas do triângulo retângulo. E os elementos do triângulo retângulo para começar, para a gente entender bem os conceitos das relações métricas. A gente sempre vai chamar de cateto os lados perpendiculares entre si, aqueles que têm um ângulo de 90 graus, ó, formando entre si, que é o ângulo reto, por isso que se dá o nome de triângulo retângulo, por causa desse ângulo reto. E o lado oposto a esse ângulo reto é a hipotenusa. Então, o que se destaca aqui vai ser a hipotenusa, os outros dois lados são chamados de cateto. E aí vem lá o famoso Teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que vocês já devem ter escutado falar. A gente tem aqui, deixa eu colocar de preto, que já pintei muito, já clareou aqui demais. Um ângulo de 90 graus, é como se fosse essa figura aqui de cima um pouquinho ampliada, tá? Aí, nesse triângulo retângulo ABC grandão aqui, eu coloquei a altura do triângulo, né? Que é uma perpendicular à base desse triângulo. E aí, quando eu faço isso, eu fico com 3 triângulos. Deixa eu abrir espaço aqui do lado. Eu vou ficar com esse triângulo aqui. Acho que eu vou copiar 3 vezes e vou apagar, que vai ser mais fácil. Calma aí. Eu fico com esse triângulo aqui. Vou completar aqui o ladinho dele. Tem um triângulo aqui. O outro seria esse aqui, tá? E o outro é esse grandão aqui. Em todos eles, eu tenho um ângulo verde, um ângulo vermelho e um ângulo de 90 graus. Ou melhor, vamos entender isso, né? A soma de todos os ângulos dá 180. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90, botei esse ângulo aqui vermelho e o outro verde para diferenciar o vermelho do verde. Então, é um de 90, um vermelho e um verde. Nesse triângulo pequenininho, a gente também tem, por causa da altura, um ângulo de 90 e esse ângulo aqui, que era o mesmo ângulo do triângulo grandão. Conclusão, esse ângulo aqui de cima só pode ser o verde, porque a soma dá 180, né? Mesma coisa no outro triângulo. Esse de 90 é por causa da altura, esse verdinho já era o próprio aqui, ó, do triângulo, e aí ficou esse grandão lá em cima, que se aqui eu tenho um de 90 e um verde, faltou o quê? O vermelho, tá? Então, a gente tem aqui 3 triângulos semelhantes, e eu vou usar essas figuras para a gente deveria estar isso aqui que eu fiz deveria estar no próximo slide. Eu vou tentar aqui pensar o que eu vou fazer. Eu faço essa separação de novo no próximo. E aí a gente tem 3 triângulos semelhantes para a gente ver as relações de semelhança. Ou a gente tenta ver essas relações nesse triângulo aqui mesmo. Calma aí. Mas eu acho que dá para eu fazer de novo, rapidinho. Vamos lá. Mantive o triângulo aqui, a gente vai ver essas semelhanças, tá? Deixa eu copiar e colar aqui do lado de novo. Apagar aqui. Que aí fica fácil da gente entender. Vamos lá.
Vou fechar aqui de novo esse triângulo aqui. Foi. E agora a gente traz esse para cá. Muito bem. A gente tem esses 3 triângulos, o grandão, esse daqui e os 3, né? O grande, o menorzinho e o intermediário. Bem, a gente tem que esses triângulos aqui, ó, vamos escrever aqui, dar nome aos bois. Aqui é o ponto H, que serve aqui para esses, é o mesmo ponto, né? A gente só dividiu. Aqui é o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C, beleza? Aí ele fala que o triângulo HAB, o triângulo HAB é esse aqui, e o triângulo HCA é esse triângulo aqui. Eles são semelhantes porque tem lá os 3 ângulos iguais, né? Aí a gente tem o seguinte, aqui a altura H, a mesma altura que essa, tá vendo? De frente para o ângulo vermelhinho aqui, a gente tem H. Aqui de frente para o ângulo vermelhinho, a gente tem o M. Então, eu coloquei aqui, ó, H na direção de M, tá vendo? E aqui, de frente para o ângulo verdinho, a gente tem o N. E aqui de frente para o ângulo verdinho, a gente tem o N. Aí eu coloquei aqui N na direção de H, nessa ordem, né? Do pequeno para o maior. E aí, se você multiplicar cruzado, H vezes H dá H ao quadrado e N vezes M fica NM. Essa daqui é uma das relações métricas de um triângulo retângulo, que sai da semelhança de triângulos. Eu tenho também os triângulos ABC, que é o grandão, e esse daqui, que é o HBA. Então, a gente pode fazer aqui, ó, do triângulo grandão. Quem é que fica de frente para o 90 graus, que é esse ângulo aqui? É o lado A, certo? Que é o grandão. E aqui, quem é que fica nesse triângulo aqui de frente para o ângulo de 90 graus? É o C. Então, eu coloquei aqui o A na direção do C, tá vendo? E aqui nesse triângulo grandão, quem é que fica de frente para o vermelho? É o B. Aqui, quem é que fica de frente para o vermelho? É o H. Então, eu coloquei aqui B de frente para H. E a gente multiplica cruzado. A vezes H dá H e B vezes C dá BC. Essa daqui é outra relação métrica do triângulo retângulo que também sai da semelhança de triângulo. A mesma coisa eu vou fazer com o grandão e esse triângulo aqui que é o intermediário. O ângulo que fica o lado que fica de frente para o ângulo de 90 é o A. Aqui o lado que fica de frente para o ângulo de 90 é o B. Então, eu coloquei. Ah, não, isso ia dar a mesma coisa. Eu ainda. Calma aí, deixa eu voltar então. Voltando. Ainda com esses mesmos triângulos, né? Eu saí dele sem querer. De frente para 90, o A. Aqui de frente para 90, o C. Já estava indo para outra relação. Me antecipei para a próxima. Aqui de frente, para o ângulo verdinho, no grandão, a gente tem o C. Aqui de frente para o verdinho, a gente tem o N. Então, coloquei o C na direção do N, tá vendo? Aí, multipliquei cruzado. Eu vou ter que C vezes C dá C ao quadrado e A vezes N fica N. Essa aqui é outra relação métrica do triângulo retângulo. Agora sim, é esse grandão com intermediário. De frente para o ângulo de 90 aqui, a gente sabe que a gente tem o A. E de frente aqui para o ângulo de 90, agora sim, a gente tem o B. Certo? Então, eu coloquei aqui o A na direção do B. E aqui, na frente do ângulo vermelho, a gente tem o B, do grandão. E aqui na frente do ângulo vermelho, a gente tem o M. Então, eu fico aqui com B ao quadrado é igual a A vezes M. Muito bem. E aí eu tenho as 4 relações métricas do triângulo retângulo. A última, ela vai resultar no teorema de Pitágoras. Na verdade, é um posicionamento algébrico. Eu dou uma explicação geométrica bem básica com um número, que vale para qualquer triângulo retângulo.
mas dá para a gente enxergar isso aqui bem, nesse exemplo numérico, e depois eu faço um resumo, então, das relações métricas. Deixa eu só, que eu acabei esquecendo de falar, ó, da composição desse triângulo lá no começo, depois eu volto nessa tela. A gente tem aqui, olha, quando a gente traça a altura, esse lado aqui, que é a base, que é o lado A, fica dividido em duas partes que não são iguais, não são necessariamente iguais, a não ser que o triângulo seja isósceles, tenha dois lados iguais, que a gente chamou aqui de N e M. Esse N e M, eles são projeções desses lados, tá? Se a gente como se fosse uma sombrinha aqui, né? Qual é a sombra do C? Ele está aqui ligado à projeção N. Qual é a sombra do B? Está ligado à projeção M, tá? E aí vai dar aquelas quatro relações. Eu vou explicar isso melhor da projeção já já. E aí vamos ao que eu estava falando antes. Como nesse triângulo aqui a gente tem que o A é exatamente a soma do valor de M com N, a gente tem a seguinte situação. Calma aí, que eu vou copiar certinho. A gente tem que a gente pode substituir o A por M mais N, tá? E aí, daquelas duas relações métricas que a gente achou anteriormente, que era o C ao quadrado é igual a N, B ao quadrado é igual a M, se a gente somar aqui nesse sistema os dois lados da equação, a gente tem aqui colocando na ordem B ao quadrado mais C ao quadrado e aqui AM mais AN, tá? Somando aqui de baixo para cima, digamos assim. Aqui, o A, que está se repetindo, eu posso colocar em evidência, que a gente já viu a parte de fatoração, né? Colocando aqui em evidência. Aqui sobra M, aqui sobra N. Só que A mais N, se eu for substituir aqui, ele é exatamente o valor de A. Então, A vezes A dá A ao quadrado. E eu fico, então, com a famosa relação do teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Uma representação geométrica para a gente ver que é bem bonitinha é a seguinte: esse lado B aqui, ele mede 4. Ele está querendo demonstrar aqui que B ele é o lado de um quadrado. Ó. Se eu chamar o B de 4, significa que eu consigo montar aqui um quadrado de lado 4. E esse quadrado de lado 4, como a gente já viu em aulas anteriores, a área de qualquer quadrado é lado ao quadrado. Então, seria 4 ao quadrado, que daria 16. E se você for contar aqui, você realmente tem 16 quadradinhos no quadrado de lado 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16. Aqui o C, a gente vai montar o quadrado de lado 3. A gente está considerando C igual a 3. No quadrado de lado 3, eu fico aqui com 3 ao quadrado igual a 9. E realmente eu vou ter 9 quadradinhos nesse quadrado de lado 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, quando a gente vier para cá, o que vai acontecer com esse lado aqui? Bem, esse aqui também é um lado de um quadrado. E aí, se você pega esses 16 quadradinhos e transpõe para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que sobra aqui lateralmente? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que era justamente esses 9 quadradinhos daqui. Então, esse quadradão aqui é a soma de dois quadrados, tá vendo? Então, esse A aqui vai ser o lado que resulta na soma desses dois quadrados. Como aqui eu tenho 25, o meu A vai ser 5. Então, é uma explicação aqui geométrica de por que fica tudo elevado ao quadrado, tá? E aí, a gente tem aqui o resumo de todas as relações métricas e do Teorema de Pitágoras, que eu fiz aqui no material. Então, aqui eu tenho o Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, e tem lá aquelas 4 relações que a gente vai ver que essas, quando eu entrar nessas projeções, aí eu vou explicar
mais a fundo, tá? Como é que se aplica isso aqui. Os primeiros exercícios que eu coloquei são relacionados ao Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá ver como é que a gente resolve essas questões, né? Deixa eu abrir um espacinho aqui. Primeira questão. Calcular o comprimento X de uma escada que está apoiada em uma parede conforme a figura abaixo. Aí tem aqui a escada, eu quero saber o tamanho dela. Eu tenho um triângulo retângulo. As relações métricas e o Teorema de Pitágoras só serve para triângulos retângulos. E aí eu tenho os dois lados dados, né? Quem são esses lados? Vamos dar nomes, né? Então, a escada é quem está de frente para o lado de 90 graus. Então, aqui a escada é a hipotenusa. Esses outros dois lados, em qualquer ordem, eles têm o nome de catetos. Então, esse aqui é um cateto e esse aqui é um cateto. Para eu calcular o comprimento dessa escada, basta eu fazer, então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, tanto faz se eu chamo esse aqui de B ou esse aqui de B, não vai fazer diferença, porque 2 mais 3 dá 5 e 3 mais 2 também dá 5. Eu vou chamar qualquer lado de B e qualquer lado de C, já que ambos são catetos e não faz a menor diferença, e vou aplicar, então, o Teorema de Pitágoras. Então, eu fico com a hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, 4,8 ao quadrado e 3,6 ao quadrado. 4,8 ao quadrado, só ficar atento que é 4,8, eu vou fazer só essa conta, tá? Senão eu perco muito tempo. É 4,8 vezes 4,8, não faça 4,8 vezes 2. 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 8 vezes 4 dá 32, mais 6, 38. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Aí dá 4, 10, vai 1. 3 mais 9, 12, com 1, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. 2.304. Como eu tenho duas casas decimais na conta toda, aqui eu fico com duas casas decimais e sai lá o 23,04. 3,6 a mesma coisa, não é 3,6 vezes 2, é 3,6 vezes 3,6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E aí vai somar, vai dar 6, 9, 2, 1. Tem duas casas decimais aqui, fico com duas casas decimais aqui. Quando eu somar um com o outro, aqui vai dar 10, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. 2 mais 1, 3. E 36,00, zero depois da vírgula, não precisa escrever, e fica então 36. Esse 2 vai para o outro lado como raiz, e aí vai dar a raiz de 36 é 6. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, de segundo grau, perdão, incompleta, né? Daquele tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Por que que você não coloca assim, né? X é igual a mais ou menos raiz de 36 igual a mais ou menos 6, que seria a resolução de uma equação incompleta, né? Já que x ao quadrado igual a 36 é uma equação de segundo grau incompleta. Você não vai precisar fazer isso, porque nunca vai existir medida de lado negativo aqui na aplicação da geometria. Então, você não precisa colocar o sinal negativo, porque são aqueles problemas contextualizados, em que você já sabe que você só vai considerar os lados positivos, então você descarta aqui logo de cara o sinal negativo, não precisando colocar o mais ou menos na frente, tá? Porque sempre a gente faz isso no final, né? Mas aqui todos os lados serão positivos, então você considera só os valores positivos. Pode passar esse 2 para o lado só como raiz, não como mais ou menos raiz de 36. Muito bem. Aí essa questão 2, deixa eu puxar ela um pouquinho aqui mais para baixo, para que a gente consiga enxergar ela toda. E aí a gente tem o seguinte,
Na número 2, o que vai acontecer se não for um problema daquele direto, né? A hipotenusa é sempre quem fica de frente para o ângulo de 90. Então, aqui eu não tenho x de frente para o ângulo de 90, que é o melhor dos mundos. Eu vou ter o 15. Aqui, de frente para o 90, eu vou ter o 10, que vai ser a nossa hipotenusa. Aqui, de frente para o 90, eu vou ter o 14, que vai ser a nossa hipotenusa. Aqui, de frente para o 90, eu tenho x mais 1, que vai ser a nossa hipotenusa. Aí, na fórmula do Teorema de Pitágoras, quem fica de frente para o ângulo de 90, que é a hipotenusa, é o lado que fica isolado lá na igualdade. Então, aqui eu tenho 15 ao quadrado, os outros dois lados em qualquer ordem. Então, eu escolhi 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144, mais x ao quadrado. Esse 144 que está positivo vem para cá negativo. Então, dá 225 menos 144. 225 menos 144 dá 81. E aí, esse 2 vai para o outro lado como raiz, e eu fico, então, com a raiz de 81, que dá 9. Então, descobri o valor do x igual a 9. Então, se tudo não tiver de um lado só, né, que é o x ao quadrado, como no exemplo 1, mais a conta, e você só tem que passar para o outro lado a raiz, o que vai dar é essa equação incompleta aqui, que você já vai trabalhar, que a gente já fez isso em equação de segundo grau, né? Que você vai já jogar esse termo para cá subtraindo, e depois você joga o 2 do expoente como raiz quadrada, né? Então, você vai meio que resolver a equação como se fosse uma equação de primeiro grau, e no final, então, você tira a raiz, que vai equivaler ao número do x, tá? A mesma coisa aqui. Eu tenho um número ao invés de ter a letra, né? No lugar da hipotenusa, não tem problema. É só colocar ele na ordem direitinho, ó, 10 ao quadrado, os outros dois lados são iguais a x, então x ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x. Aí como é que eu resolvo? 2x ao quadrado, perdão. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Como é que eu resolvo essa equação? Como se fosse de primeiro grau. Então, o 2 que está multiplicando aqui, ele passa para cá dividindo. 100 dividido por 2 dá 50. E aí, esse 2 vai passar para cá como raiz de 50. E quanto é que é a raiz de 50? A raiz de 50, para eu tirar a raiz de 50, eu pego 50 e fatoro. Aí, dividido por 2 dá 25. Divididos por 5 dá 5. Por 5 dá 1. O que eu consigo separar é o 5, que é o igual, né? E esse 2 que sobra aqui, que eu não junto um par, ele fica, então, dentro da raiz. Então, vai dar 5 raiz de 2. E aí, letra C, o 14 é quem está de frente para o ângulo de 90. Então, é ele que fica aqui isolado na igualdade. Os outros dois eu somo em qualquer ordem, tudo elevado ao quadrado. Como é que eu faço 5 raiz de 3 ao quadrado? Bem, 5 raiz de 3 é o mesmo que 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. E aí vocês não aprenderam as operações com números irracionais? Vocês vão aprendendo aos pouquinhos aqui, né? Quando a gente vai fazer a multiplicação de dois números irracionais, a gente só pode multiplicar o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. 5 vezes 5 dá 25, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E aí eu fico, então, com 25 vezes a raiz de 9 é 3, que vai dar 75. Na prática, quando você tem aqui o 5 raiz de 3, você pode separar, pode fazer o 5 ao quadrado vezes o raiz de 3 ao quadrado. E aí, o 5 ao quadrado, vocês sabem que dá 25, e o raiz de 3 ao quadrado, como é raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3, você vai ver muito habitualmente o pessoal fazer isso aqui, ó. Corta o 2 com a raiz e vai dar 3, e aí eu fico com 25 vezes 3, 75. Tá? É a forma mais rápida de você resolver isso. Então, aqui eu fiz isso, ó, ele veio 5 ao quadrado, 25, raiz de 3 ao quadrado é 3, mais x ao quadrado. E o 14 ao quadrado é 14 vezes 14, 196. Aí eu fico aqui com o 25 vezes 3, que é o 75, que eu já fiz a conta aqui. Ele está positivo, ele vem para cá, negativo.
Eu já resolvi direto, tá? E 196 menos 75 é igual a 121. Esse 2, então, vem para cá como a raiz, e raiz de 121 dá 11. Eu já expliquei para vocês que quando for, saiu da tabuada do 100, né? Você consegue fatorar tudo, igual a gente fatorou o 50, que inclusive é antes do 100, mas é porque não tem raiz exata, né? Porque os que têm raiz exata são 1, 4, 9, que a gente já sabe da tabuada, né? 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100, que é o resultado de 1 vezes 1, né? A gente sabe, ou 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, e assim vai. Quando chegar, né? Você tem uma raiz quadrada, você quer saber se ela é uma raiz exata. Quando chegar num número assim, né, que é maior do que 100, ou você vai fatorar, ou você vai tirar aqui a raiz da seguinte forma. Quando é que não vale a pena fatorar? Isso eu expliquei lá na aula de equação de segundo grau. Quando você tem a multiplicação, quando ele, né, a raiz, for o resultado da multiplicação de dois números primos. Então, 11 vezes 11 é igual a 121, 13 vezes 13, aí não vale a pena fatorar, dá 169, 17 vezes 17, que é 289, e 19 vezes 19, que é 361. Pelo menos esses 4 é bom ter guardado na cabeça, porque eles são recorrentes, vão aparecer aí algumas vezes e não vale a pena ser feita a fatoração, tá? E aí um exemplo assim, que seria o da letra D, que seria algum exemplo que ele quer misturar um pouco de álgebra com geometria, especialmente, seria esse tipo de exemplo aqui da letra D, em que a hipotenusa é x mais 1, e eu vou ficar aqui com x mais 1 ao quadrado, que é um produto notável, né? E vou desenvolver aqui o produto notável. Então, eu fico com x mais 1 ao quadrado aqui isolado, que é a hipotenusa, o outro lado é x ao quadrado e o outro lado é raiz de 7 ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que dá esse produto notável aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1. X ao quadrado eu repeti, e por que raiz de 7 ao quadrado dá 7, né? Porque raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, e raiz de 49 é 7. E aí, comumente, as pessoas fazem assim, né? Quando tiver elevado a 2, vai dar 7. E aí, o que a gente tem? Quando eu passo esse x ao quadrado para cá, ele vai negativo. E esse x ao quadrado menos o x ao quadrado, qualquer número menos ele mesmo, vai dar 0, ele vai desaparecer. Esse mais 1, então, o 2x eu desci, o mais 1 eu passei para o outro lado como menos 1, que caiu numa equação de primeiro grau. 7 menos 1 deu 6. E aqui eu estou multiplicando por 2, passo para o outro lado dividindo, 6 dividido por 2 dá 3, achei o valor de x, tá? Então, esse daqui é uma mistura de álgebra com geometria. No número 3 é mistura de outros conceitos geométricos com essa parte de relações métricas que também vem da geometria, tá? Que isso é bem comum, você pegar alguns conhecimentos geométricos sem ser especificamente daquele conteúdo e dar uma misturada, principalmente Pitágoras, que tá para todos os lados. Então, muito bem. Aí ele pergunta assim, ó, quantos metros de arame são necessários para cercar com 6 voltas um terreno em forma de trapézio retângulo, cujas bases medem 12, 20 e cujo lado oblíquo é 10 metros? Bem, para cercar esse terreno aqui, falta descobrir esse ladinho aqui, que eu vou chamar de x, que eu não sei o valor dele, tá? Então, eu preciso descobrir esse valor para eu descobrir, porque aí eu sei a medida de todos os lados do terreno, eu consigo ver quanto de arame eu consigo para uma volta, e depois eu vou cercar ele com 6 voltas, né? Como aqui a gente tem no problema. E aí, como é que a gente faz para achar esse valor de x, né? Ele aí jogado. Aqui, ó, ele é um trapézio retângulo, forma um ângulo de 90 graus. Onde eu conseguir fechar um triângulo, eu tenho um triângulo, fechar um triângulo retângulo, né? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras na maioria dos casos. Então, aqui eu fechei esse lado, né? Esse ângulo aqui é 90. Como essa figura é um retângulo, se aqui mede x, aqui também vai medir x. Então, eu consigo calcular
o valor de x nesse lado aqui, nesse triângulo retângulo aqui. E aí, como é um retângulo também, esse pedaço aqui, se aqui em cima mede 12, esse pedacinho aqui vai medir 12. E esse pedacinho aqui, que é o que nos interessa, vai ser 20 menos 12, que dá 8, né? Porque 8 mais 12 tem que dar 20, que é o lado do trapézio, né? A base maior desse trapézio. E aí aqui cai num triângulo retângulo em que eu tenho facilmente eu consigo resolver o valor de x, né? Quem fica de frente para 90 é a hipotenusa, que é o lado que fica isolado. Então fica aqui com 10 ao quadrado, isolado. Os outros dois lados em qualquer ordem, 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, 8 ao quadrado dá 64, x ao quadrado. Esse 64 passa para cá, diminuindo. 100 menos 64 dá 36. 36 vai ser igual a x ao quadrado. Esse 2 que está aqui no expoente passa para o outro lado como raiz. Raiz de 36 dá 6. E aí eu fico, então, com a raiz de 36 igual a 6. E aí o que eu faço, né? Esse valor daqui vai ser 6. Aí eu consigo saber quanto de arame primeiro, né? Eu preciso para dar uma volta nesse terreno, né? Para cercar esse terreno. Então, para cercar o terreno, eu preciso de 12 mais 10 mais 20 mais 6 metros, que agora eu sei que é 6, que dá 48 metros de arame. Para dar 6 voltas, basta multiplicar esse valor por 6, e então vou precisar de 288 metros de arame. Deixa eu só conferir se eu estou na aula certa. O código aqui da aula é APPI. Porque eu já entrei na aula errada da outra vez. Estava querendo só dar um confere. E aí eu podia estar na sala errada. Mas não. Tudo certo. Muito bem. Aí tem mais 2 exemplinhos aqui. Não, só tem mais um exemplo de teorema de Pitágoras que eu trouxe, e a gente já vai entrar, então, na parte de relações métricas para ver as aplicações. Então, o que a gente tem, né? Nesse número 4 aí do meu material que eu montei. A gente tem um triângulo retângulo. Esse quadrado aqui, ele é um quadrado de lado 25, de área 25. Aí, facilmente, a gente sabe, se a gente chamar esse lado aqui de B, né? Que esse lado aqui mede 5, porque é 5 ao quadrado que dá 25. Esse quadrado verde, ele tem área 11 centímetros quadrados, então esse lado C aqui, por exemplo, se eu chamar esse de C, só um instantinho que meu filho chegou, tá, gente? Vou abrir ele para ele. É raiz de 11, porque eu sei que raiz de 11 ao quadrado, eu corto, eu fico, então, com a área igual a 11. E aí falta descobrir esse lado A aqui, que é justamente o lado que fica de frente para 90. Já vou ler o problema só um instantinho. Aí, voltando. Aí, a gente tem o seguinte, ele fala, considere os quadrados coloridos, o verde e o azul, representados na figura abaixo, e em seguida faça o que se pede. Na letra A, ele pede para determinar a área do triângulo laranja. Como eu não sei se vocês já tiveram área ou não, vamos fazer aqui, né? Só para lembrar a fórmula direitinho. A área de qualquer retângulo, eu já cansei de falar, que é base vezes altura, né? E essa é uma fórmula famosa lá do base vezes altura. No triângulo, a gente tem um retângulo cortado ao meio, né? Então, a área de qualquer triângulo é base vezes altura divididos por 2. Muito bem. Aí, o que eu preciso para esse triângulo aqui?
Filho, fecha a porta da cozinha pra mamãe e fecha essa porta aí. Daqui a pouco a mamãe te dá uma atenção. Eu queria. Mamãe, você pode chamar o Davi para brincar aqui? O Davi não. Calma aí, gente, só um instantinho. Com licença. E aí, vamos lá. Aí, a gente tem a seguinte situação. Fui dar uns conferes aqui em umas coisas. Que a altura desse triângulo é raiz de 11, a base é 5, e aí quando a gente fizer base vezes altura, a gente fica com 5 raiz de 11 dividido por 2. Igual na multiplicação, a gente só consegue dividir o de fora com o de fora, de dentro com o de dentro, tá? Divisão de números irracionais. E aí, o máximo que poderia acontecer, que não fica muito bonitinho, fica pior ainda do que isso, é você dividir o 5 por 2, que dá 2,5. Aí ficaria 2,5 vezes raiz de 11. E aí, para não ficar assim, como aqui não dá para simplificar, a gente deixa assim mesmo, tá? 5 raiz de 11 sobre 2, e esse aqui é o número que representa a área desse triângulo. Na letra B, ele pede para calcular a medida da hipotenusa, que é esse A aqui, que no caso eu botei x, dá no mesmo, vou colocar assim, A igual a x, chamando A de x. Como aqui a gente já tem o quadrado de 5, que é o 25, e o quadrado de raiz de 11, que é o 11, eu já joguei direto 11 mais 25, que deu 36, o 2 passou para o outro lado como raiz de 36, então deu 6. E aí a gente termina os exemplos de Teorema de Pitágoras. Aí agora a gente vai ter que começar os exemplos de relações métricas propriamente ditas. Que não vai caber tudo aqui, mas depois eu printo de volta. Vamos lá. Eu vou colocar aqui Vou desenhar aqui um triângulozinho igual a gente tinha aqui. E a gente vai escrever a fórmula, e agora a gente vai prestar atenção nas fórmulas para a gente poder resolver, então, todos os problemas. Aqui a gente tem um triângulo grandão, com uma altura, sempre assim. E aí aqui vai ter lá, né? De frente para esse ângulo grandão aqui, né? Do triângulo retângulo. A gente tem a hipotenusa, aqui vai ser um cateto, que eu posso chamar de B, e aqui eu chamo o cateto de C. A projeção de B é o M, a projeção de C é o N, do triângulo retângulo, e aqui eu tenho a altura. Aí, duas que você vai decorar sem do nada, que vai ser o H ao quadrado é igual ao produto das projeções, M vezes N. E aí eu já expliquei aqui que o M é a projeção de B e o N é chamado de projeção de C. E aí a gente tem H ao quadrado igual a M vezes N. O que mais que a gente tem de relação? A gente vai ter que AH, escrevi AB sem querer, A vezes H é igual a B vezes C, que também é outra relação que você tem que decorar do nada. E tem duas relações que elas praticamente se equivalem a uma, que é a seguinte. Se eu pegar o lado B, né? B ao quadrado vai ser igual a projeção dele vezes o A, ou A vezes a projeção dele. E o C ao quadrado, por sua vez, vai ser igual ao A vezes a projeção dele, especificamente, tá vendo? Ó? Tem que seguir essa ordem. Então, como você pode chamar B e C? Eu poderia ter chamado aqui de B, né? E aqui de C, aí aqui viraria M, aqui viraria N.
praticamente é a mesma relação, né? É só você lembrar que é o A vezes a projeção daquele lado. O lado ao quadrado é igual ao A vezes a projeção daquele lado. Então, esse daqui é tipo um esquema 2 em 1. E aí, a gente tem essas 4 formulazinhas aqui para a gente ver quais são as relações métricas. Qualquer coisa eu termino aqui, tá? Porque tá quase terminado. Eu só não consegui encaixar. Pô, dei molinho. Mas tudo bem. Eu podia ter puxado aquele que é os valores de X. Eu tirava aqui esse 5 e apareceu o resto do problema aqui. Ah, não tem problema, não. Eu faço por escrito e tá no material de vocês. E aí, vamos lá. Qual dessas 4 relações eu vou usar? Depende do que você tem. E aí, você vai ter, assim, o triângulo. O bom é que você comece escrevendo o que você tem, né? Então, aqui você tem o 8, que é o valor de A. Você tem o 5, que é o valor de B. Você tem o raiz de 39, que é o valor de C. E você quer achar o X, que é o valor de H. Então, qual é a relação que usa AHBC? Ela tá aqui, ó, AHBC, tá vendo? Bem direitinha lá, que é justamente os lados que você tem. Então, você faz essa relação, esse resumão do lado, para você conseguir enxergar qual relação métrica que você vai usar. Então, nesse caso, seria AHBC. E aí, vai fazer as substituições. 8 no lugar do A, o X no lugar do H, o B você substitui por 5, o C raiz de 39, e aí vai dar uma equação de primeiro grau. Esse 8 que está aqui multiplicando, vem para cá dividindo, você não consegue se dividir 5 por 8 nem simplificar. Raiz de 39 não dá também para fatorar, para simplificar para nada. Esse aqui, então, é o valor de X. E aí está resolvido com essa relação AH igual a BC. Se a gente tiver aqui esse triângulo aqui, ó, de novo, o que a gente faz? Vai dando nome às coisas que a gente tem. Esse X, ele tá representando o A, que é o ladão aqui, ó, de frente para a hipotenusa, né, de frente para o 90. Aqui, se a gente chamar de B, esse aqui vai ser a projeção dele, então esse aqui vai ser o M. Então, o que você tem? BMA, você só pode usar essa relação aqui, né, que é o B ao quadrado igual a A vezes M. E aí substitui, né? B ao quadrado, 16 ao quadrado, o A é o X, o M é o 12,8, 16 ao quadrado é 16 vezes 16, 256. Esse 12,8 que está multiplicando vem para cá dividindo. Quando você dividir 256 por 12,8, você acha X igual a 20. E aí achou o valor de X usando essa relação métrica. A mesma coisa vai acontecer aqui com o C, ou C não, com a letra C, só que de um jeitinho que talvez você não enxergue, que já fica um pouquinho mais difícil, né? Que seria um nívelzinho acima. Você tem aqui, por exemplo, vou chamar esse lado aqui de C, esse daqui então vai ser a projeção N, e aí como eu já tenho o C e a projeção, eu provavelmente usaria essa fórmula aqui, né? Aí eu preciso ter o valor de A. E eu tenho o valor de A de uma forma indireta, porque 5 mais 15 dá 20. Então, 20 é o valor de A. Então, se ao quadrado é igual a vezes N, eu posso usar isso aqui também. Tá vendo que é a mesma coisa, tá? Se eu chamasse isso aqui de C, era só inverter as fórmulas e chamasse isso aqui de B, porque é ele com a projeção dele. Então, eu fico aqui, né, com C ao quadrado, que no caso aqui era o X, o A é 20, o N é 5, porque tem que ser a projeção do lado, não pode usar o 15 no caso, que é a projeção do outro lado. 20 vezes 5 dá 100, e esse 2 passa para o outro lado como raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Muito bem. Aí deixa eu apagar aqui esse que ficou escondidinho, e aí eu escrevo ele, tá? Esses valores que ficaram escondidos aqui. Muito bem. E a gente tem esses 2 triângulos aqui também. Como é que eu descubro qual é a fórmula mágica que eu tenho que usar? Vai dando nome às coisas. O que eu tenho aqui? O 12 está no lugar do H, o X está no lugar de um M, por exemplo, o 9 no lugar do N. Qual é a relação que usa HMN? Essa aqui. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, você substitui lá o H ao quadrado vezes o M, que é X, vezes o N, que é 9. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Esse 9 que está multiplicando vem para cá dividindo. Quando você dividir
144 por 9 dá 36. E aí você achou o x igual a 36. Esse exemplo aqui é um completão, que você usa todas as relações trigonométricas, inclusive o Teorema de Pitágoras, começando pelo Teorema de Pitágoras, que é o seguinte: você tem aqui o lado que, como aqui ele chamou de B, eu vou chamar esse lado aqui de C, e você tem aqui o lado A. Então, daqui, ó, se eu tenho A e tenho C, para descobrir o B é moleza, é só usar o Teorema de Pitágoras. Então, na frente desse 90 graus é a hipotenusa, que é o lado que fica isolado, 8 ao quadrado. Aí eu tenho B ao quadrado, que é o B mesmo, e o C, então, é o 2 raiz de 7 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, o raiz de 7 ao quadrado, a gente sabe que pode fazer isso aqui, né? Tchum, tchum, dá 7. Eu fico com 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 7, 28. E aí ficou apagado, né? Esse 28 passa para cá subtraindo. 64 menos 28 vai ser igual a b ao quadrado. Aí 14 menos 8 dá 6. 5 menos 2 dá 3. B ao quadrado vai ser igual a 36. A gente já cansou de fazer isso, não vai caber aqui embaixo, que esse 2 passa para o outro lado como raiz, e a raiz de 36, então, é 6. A gente já fez isso algumas vezes, né? Deixa eu separar aqui. Muito bem. Aí a gente achou que o B vale 6. Muito bem. A partir do momento que a gente achou que o B vale 6, a gente pode achar a projeção M, por exemplo, que o B vale 6. Com que fórmula? B ao quadrado é igual a vezes M, já que você tem todos os valores, só falta o M. Substitui o valor do B aqui, o valor do A é 8, o M é o que você quer descobrir, 6 ao quadrado dá 36, e 36 divididos por 8 dá 4,5, tá? Quem quiser pode colocar o 4,5, mas na hora que vier para cá, fazer conta com fração fica mais fácil, tá? Aí o que eu fiz? Na linha que tá apagada aqui, não tá aparecendo para vocês. Simplifiquei em cima e embaixo por 4. E aí, 36 dividido por 4 dá 9, 8 dividido por 4 dá 2. O valor do M é 9,5, que se você dividir 9 por 2 dá 4,5, tá? Preferencialmente na forma de fração, que é mais fácil fazer conta do que decimal. E aí, do outro lado, a gente tem aqui a projeção do C, é o N. Então, a gente pode colocar o C ao quadrado igual ao A vezes o N. O A é 8, o C está aqui, vezes o N. Eu já fiz a conta aqui de que o 2 raiz de 7 ao quadrado resulta em 28, então já peguei aqui o resultado direto, que dá 28. Esse 8 que está multiplicando veio para cá dividindo. E mesma coisa, 28 dividido por 8 dá 3,5. Até porque 4,5 mais 3,5 tem que dar 8, que é o valor do A, tá? Mas para não colocar o valor dele na forma de decimal, eu simplifiquei aqui por 4, e aí eu fiquei, então, com 7 meios, que se você divide 7 por 2 dá 3,5, né? E deixei o valor de N na forma de 7 meios. Por quê? Porque ainda faltou aqui calcular o H. E o H ao quadrado, então, vai ser igual a M vezes N. Quando eu fizer isso aqui, 9 vezes 7, 2 vezes 2, a multiplicação, 2 vezes 2 aqui dá 4, por que eu não multipliquei aqui em cima? Vou me justificar. Porque fica mais fácil para tirar a raiz. Porque eu sei que 9 tem raiz exata. E raiz de 9 dá 3, tá vendo? Aí eu fiz assim, ó, raiz de 9 deu 3, raiz de 4 é 2, o raiz de 7 não ia ter, deixei aqui do lado de fora. Por quê? Se eu multiplicasse 9 pelo 7, ia dar 63. E aí, 63, quando eu dividisse por 3, ia dar 21. Quando eu dividisse por 3, ia dar 7. 7 por 7 ia dar 1. Ia separar 1 igual, que era o 3, que era o que sai da raiz, e o 7 que ia ficar. Então, quando você enxergar que tem um quadrado perfeito sendo multiplicado por um número que não é, você pode fazer isso que você tira a raiz mais rápido, tá? Lembrando que a raiz de fração é a raiz do de cima e depois a raiz do de baixo. Se você fizesse raiz de 4,5 vezes 3,5, possivelmente você iria se enrolar, não ia conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Até porque não tem raiz exata. Então, sempre preferencialmente use tudo na forma de fração para que você chegue em todos os valores que são necessários ali
no seu problema. A número 6 e a número 7 eu trago exemplos resolvidos, né? Então, exemplos aplicados, vamos dizer assim, de relações métricas. Tá? O primeiro, aqui misturando um pouco de álgebra com geometria, outros conceitos geométricos e uns conceitos algébricos mais profundos, que ele pede aqui a medida do diâmetro da circunferência. Então, o que é diâmetro, né? Como sempre, eu nunca sei que tipo de aula vocês tiveram. Eu tenho um círculo. Aí, esse ladinho aqui, ó, esse aqui, que leva de um lado ao outro da circunferência, né? Passando exatamente pelo meio, ó. Aqui eu tenho dois diâmetros, passando representados, né? Existe muito mais do que dois. Mas esse que vai aqui, ó, cortando esse círculo à metade, tá vendo? E passando pelo centro da circunferência e ligando uma ponta a outra, ele é chamado de diâmetro. Então, ele quer, na verdade, que você calcule esse valorzinho aqui, ó, desse lado do triângulo, que é justamente o diâmetro dessa circunferência que está de azul, tá? Mas para você chegar no diâmetro dessa circunferência aqui, ó, que está de azul, você precisa saber o valor de x, que você ainda não tem, e o valor de x mais 2, que você ainda não tem. Então, primeiro a gente vai procurar o valor de x e x mais 2, e depois a gente, então, vai achar o valor do diâmetro. E aí, como é que eu faço isso, né? O que eu tenho nesse triângulo retângulo? Eu tenho a seguinte situação. Isso aqui é o valor do h, e aí tem por uma questão de arco, tá? Isso aqui é um ângulo de 90 graus, que eu acabei não explicando na outra turma, se alguém for ver depois. Como uma volta tem 360, e esse arco aqui, então, é meia volta, ó. Ele vai ter metade do valor, 180. O ângulo escrito, são muitos conceitos geométricos, né? Que eu não sei se vocês viram. O ângulo inscrito é sempre metade do valor desse ângulo. Então, aqui, esse ângulo mede 90 graus. Mesmo que não esteja marcado 90 graus aqui, eu tenho certeza que é 90, porque ele pega aqui, ele vai do A até o B e do A até o C, e o ponto BC aqui pega na metade da circunferência, tá? Então, esse ângulo A é um ângulo inscrito, é a característica dele. Então, é um ângulo de 90, eu tenho um triângulo retângulo. E aí, o que eu tenho aqui? Que quem está no lugar do H é o raiz de 3, quem está no lugar do M é o X, e quem está no lugar do N é o X mais 2. Que relação que eu vou usar? Só pode ser h ao quadrado igual a m vezes n. E aí, o h ao quadrado eu tenho raiz de 3 ao quadrado, que eu já expliquei para vocês que pode cortar, né? O m é x, o n é x mais 2, pode fazer aqui o produto x vezes x, que dá x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x. Como o x está positivo, eu jogo 3 para cá, e aí o que ia acontecer, né? Eu ia ficar com x ao quadrado mais 2x menos 3, porque o 3 está positivo e vem para cá negativo, igual a zero. Só que tanto faz eu escrever assim ou assim, vai dar no mesmo, tá? Porque do outro lado é o termo nulo, né? Não existe nada. Então, tanto faz escrever de um lado ou de outro. O que dá isso aqui, ó? Por isso que eu falei que misturou álgebra, né? Bastante. Uma equação de segundo grau que a gente já sabe resolver com Bhaskara. Então, aqui o A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. E aí eu venho aqui e substituo, ó, B2, o A1 e o C menos 3. 2 ao quadrado dá 4, aqui menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12, 4 mais 12, 16. Aí eu tenho o valor de delta igual a 16. E aí eu venho aqui na fórmula do x, né, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, e substituo o menos da fórmula, o 2 do b, o raiz de delta, o delta a gente acabou de achar 16, e o a que é 1. Vou lá e coloco 2 vezes 1. Raiz de 16 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, e aí eu fico com menos 2 mais 4, e aqui embaixo menos 2 menos 4, tudo dividido por 2.
Menos 2 mais 4 dá 2, que dividido por 2 dá 1. E menos 2 menos 4 dá menos 6, que dividido por 2 dá menos 3. E aí, como a gente tem sempre um problema geométrico, né, aplicado à álgebra, não existe lado negativo em geometria, então a gente descarta o valor negativo, fica somente com o valor positivo. Se esse x vale 1, automaticamente o x mais 2 é 3. E automaticamente o valor do diâmetro vai ser 1 mais 3, que vai dar 4, tá? Que foi aqui a solução para o meu problema. Boa noite, Yasmin. Eu já comecei aqui a aula e já estou finalizando. Vou dar o último exemplo do meu material até agora e vou repassar o material do estado. Aí, essa primeira parte que você perdeu, você pode depois ver lá no YouTube que está tudo gravado, tá? Yasmin, tá aí? Oi? Oi, você entendeu o que eu falei? Ouviu? Sim. Beleza. Então, tá bom. E aí, então, eu vou aqui, ó. É porque a minha internet é um pouquinho ruim, então toda hora cai. Tranquila. Eu tô aqui no último exemplo do material, antes dos exercícios, ó, do meu material que eu fiz, que eu vou postar já já para vocês. Eu tô falando aqui, Yasmin, de relações métricas. Existem várias relações métricas que vocês podem usar. Depois eu vou revisitar isso lá no material do estado, aí você vai ver tudo de novo, tá? São elas: o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tem as relações A vezes H, que é igual a B vezes C. Tem a relação H ao quadrado é igual a M vezes N. Tem a relação B ao quadrado é igual a A vezes M. E tem a relação C ao quadrado, que é igual a A vezes N. Todas essas 5 relações são relações métricas de um triângulo retângulo e que você vai usar uma ou outra, ou duas, ou três, ou até mesmo todas, dependendo do problema, para resolver determinadas situações. E aí eu mostrei nos exemplos o que você precisa prestar atenção para saber qual relação métrica você aplica, tá? E aí eu estou aqui no último exemplo, que inclusive é um exemplo contextualizado aqui dessas relações métricas, que diz: a faixa de uma campanha de incentivo à doação de sangue será fixada em frente ao estacionamento de uma clínica médica. O comprimento dessa faixa será igual ao comprimento X da entrada do estacionamento, conforme indicado abaixo. E aí tem lá um desses lados, né, de um triângulo retângulo, que eu vou chamar aqui de B, o outro lado eu chamo de C, aqui eu tenho A, e aqui é a projeção de B, porque está na direção de B, que é o M. E aí, o que eu tenho, né? Eu tenho o A, o M, o B e o C. Não tem como usar tudo ao mesmo tempo, mas aqui, se eu for olhar para essa fórmula aqui, eu posso usar o B, o A e o M, e esse 16 aqui, ó, eu não vou precisar usar para nada. Primeiro eu tenho que ver o que é dado, depois eu vou escolher o que eu vou usar. Então, como existe uma fórmula que depende só de B, de A e de M, eu posso usar isso aqui e resolver. Então, eu escolhi essa relação métrica e fui fazendo as substituições, ó. O B ao quadrado vai ser igual ao A, que é 20, que vai ser igual, vezes o M, que é o valor de X. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Esse 20 que está multiplicando vem para cá dividindo. Quando divide 144 por 20, dá 7,2, que a opção estaria, então, lá na letra A. E aí, esse material acabou. O meu material depois vem só os exercícios. Deixa eu fechar ele aqui. Aí, o que eu vou fazer, Yasmin? Eu vou parar essa gravação e vou começar uma outra, porque senão fica muito